galera, tô aqui hoje para mais um quadro de entrevista com meu amigo Luiz Paulo. Hoje nós vamos falar de um assunto, eu diria um tanto complexo pra gente que é barista ou para quem é consumidor, mas é um tanto interessante. Vamos pra vinheta que o Luiz Paulo vai se apresentar aqui e contar o que a gente vai falar. Fala galera, tô aqui fazendo uns testes aqui numas amostras para o nosso Clube U, né? Que a gente vem fazendo aí uma alteração, uma inovação lá no nosso clube. Dá uma corrida lá no site que você vai entender. Agora são várias experiências que você vai receber em casa. Bom, mas eu não vim aqui falar do clube, vim falar do sorteio que tá rolando lá no vídeo do Cone Coffee, que o meu editor pediu para eu gravar agora. E na verdade eu nem sei quem que vai ser o campeão, mas eu sei que o campeão tá aparecendo aqui, e eu já adianto aí para você que eu gosto muito de você, espero que você goste aí do método de preparo, que faça bons cafés aí em casa. E agora vamos voltar lá pro vídeo. O Luiz Paulo, inclusive, gente, acabou de chegar da fazenda, né? Peguei ele aqui na curva, que eu falei: Luiz Paulo, vem cá que você precisa fazer um vídeo comigo. E ele se dispôs do tempo dele para estar aqui hoje e contar um pouquinho para nós desse dia a dia de produtor. Vou deixar ele se apresentar, conta um pouquinho da sua história com o café, Luiz, tudo como que isso começou, para depois a gente começar a falar. Galera, pessoal, eu trabalho com café desde os 17 anos de idade. Comecei a ajudar na fazenda do meu pai. Comecei a tomar gosto e gostar e entender um pouquinho mais de variedades, de entender. E em 2000, 2001, quando começou o movimento de cafés especiais no Carmo, nós começamos a estar lá, querer aprender e enxergamos que isso seria uma oportunidade de melhorar as coisas na fazenda e trazer. Nós morávamos na roça, né? O negócio de morar na roça não era uma coisa que nós gostava muito, mas era interessante poder ter a oportunidade da gente mostrar uma coisa que vinha agregar valor no futuro. Honestamente, a gente não imaginava que poderia chegar onde chegou hoje, mas desde lá de 97 trabalhando com café, 2000, 2001 começou essa ideia de fazer o café especial, 2002 realmente concretizou, nós começamos a trabalhar e montamos as máquinas, fazer café cereja descascado e começamos a entender um pouquinho desse processo. Em 2003 já mandamos uns cafés para o concurso, onde os cafés de Carmo de Minas realmente começaram a ser reconhecidos como um dos melhores cafés do Brasil. Em 2004, 2005 começou aquela loucura, o mundo de café ganhando concurso, e aí veio para o mundo. O café explodiu, o café de Carmo de Minas começou a ficar famoso, o pessoal da região começou a trabalhar todo mundo unido e ficou muito legal. Ficou muito legal, porque hoje aí nós, 2020, você pegar uma história que começou há praticamente 20 anos atrás e olhar como era lá atrás e como é hoje, né? Então assim, para nós é muito gratificante ver que nós participamos dessa história. Nós estivemos juntos desde o começo e estamos aí curtindo o que está acontecendo no momento, ver essas cafeterias, o trabalho que está sendo feito com esses cafés. Então assim, esse é um pouco da nossa história. E hoje o Gabriel, né, eu tô chegando da fazenda, essa história que peguei tá meio fora de moda, então eu tava passando por aqui. Sei. E aí o Gabriel falou, e eu adoro falar de café especial, e é um tema pra mim, eu falo de café 24 horas, sou a quarta geração no café, meu pai, os nossos assuntos, final de semana, feriado, dia santo, hora de papagaio e periquito, era só falar de café, então falar de café pra mim é uma paixão. Então assim, eu que agradeço o convite pra estar aqui participando desse vídeo, e tamo junto, vamos falar aí do que você quiser. E Luiz Paulo, inclusive, galera, ele é produtor a maioria das nossas edições raridades vem de um projeto que o Luiz Paulo tem, que ele vai voltar aqui uma hora para falar um pouco mais sobre isso, que são esses cafés exóticos aí, né? Prometo voltar com ele aqui para falar um pouco mais sobre isso. Mas o assunto hoje, Luiz, é falar sobre genética de planta. Tem um vídeo que eu fiz lá atrás, inclusive vou deixar aqui no card para o pessoal acessar, que eu falo da importância da variedade para o consumidor final, que na verdade é nula. Eu não consigo distinguir uma variedade de café assim, pura e simplesmente provando ela. Eu posso dar um chute por alguma relação técnica que eu tenha com café há anos. E eu sei também que essas variedades elas são constantemente melhoradas, né? Então, e eu queria ouvir de você qual que é a importância como produtor, esse movimento, vamos dizer assim, científico que tem por trás do café e o que ele vem impactando hoje na sua produção, o que vem melhorando ao longo desse tempo. Bem, Gabriel, falar de variedade de café é uma loucura, né? É uma loucura, tem que gostar. Porque hoje, por mais que nós falamos, nós vamos lá comprar semente selecionada, nós vamos lá comprar aquela semente que foi clonada, foi feito pé a pé igualzinho, beleza? Legal. Mas que variedade que realmente vai ter uma adaptação na minha fazenda?
Que variedade que realmente vai fazer um café de altíssima qualidade? Que variedade que vai ter o Brix naquele nível todo ano? Acontece uma coisa que chama paixão. Você começa a olhar que as plantas, mesmo que são clonadas, algum pegou uma raiz melhor, uma raiz pior, mas as plantas têm características, têm tamanho, são diferentes. Que é isso? É chamado de Groot, um vegetal humanoide que tem viajado com o 89P13 como sua planta de estimação / músculos. Você prova o fruto de uma, é diferente do fruto da outra, a quantidade de café que uma produziu é menor e maior que a outra, e aí começa aquela seleção. Por exemplo, a história do Bourbon amarelo é uma seleção, o Bourbon laranja é uma seleção. Pessoas apaixonadas que começaram a fazer seleção para ter variedades novas. A história do Bourbon amarelo, por exemplo, não sei se é de conhecimento de todos, mas é uma mutação entre o amarelo de Botucatu e o Bourbon vermelho. Essa história do Bourbon amarelo, inclusive, é muito interessante, né? Porque, né, conta um pouco disso aí pra galera. O Bourbon amarelo, ele é uma mutação natural que foi visto pela primeira vez em 1930, em São Paulo, no estado de São Paulo, município de Pederneiras. E de 1930 a 1942, mais ou menos, ele foi estudado, desenvolvido. Em 1942, indo para 45, ele foi realmente lançado como uma variedade. É interessante porque algumas plantas de Bourbon amarelo, quem vai recorrer lá atrás, as primeiras plantas que vieram ser selecionadas, hoje você ainda tem uma segregação muito grande. O que é segregação? Você planta uma planta de Bourbon amarelo, né? E você achou que você comprou semente de Bourbon amarelo, e na sua plantação nascem plantas que produzem frutos vermelhos. Então, assim, não que aquele café tenha alguma coisa errada, mas é que ele puxou mais pro lado do Bourbon vermelho, e aí você tem umas plantas que às vezes são um pouco diferentes no seu tipo, eles puxaram mais pro Bourbon amarelo, pro Bourbon vermelho, outras pro amarelo de Botucatu. Então a seleção genética desse café veio acontecendo. Mas quem tem as primeiras plantas, como algumas lavouras nós temos lá, que foram as primeiras de 1940, 1950, você vê que aquela lavoura de Bourbon amarelo é uma lavoura mais antiga. A genética hoje ela tá mais moderna, você tem Bourbons amarelo hoje produtivos, uniformes, mas o antigo, o Bourbon amarelo lá atrás, ele tem muita mutação ainda, né? Mas é parte da história, né? E assim, é legal porque você tem aí hoje o Bourbon amarelo no mundo inteiro, e é importante para nós que trabalhamos com café saber que o Bourbon amarelo de qualquer parte do mundo saiu aqui do Brasil. E aí cabe os apaixonados como nós de começar a achar, por exemplo, uma planta que nós achamos na fazenda que produz um grão um pouco mais doce, um pouco mais cítrico, e você começa a selecionar aquela planta, como por exemplo a história do SL28, que nada mais é que o nome do laboratório, que é SL, que é Scotland Laboratory, e o 28 significa cova número 28, ou seja, naquela linha todinha, aquela planta de número 28 foi a planta que foi selecionada e usada para essa genética. Então assim, a seleção genética ela é muito importante. As pessoas hoje querem falar muito de processo, fazer café descascado, fermentado, mas antes de você fazer o processo, você tem que ter uma boa fruta. Se você não tem uma boa fruta, você não vai fazer um café de qualidade. E como que você mapeia isso dentro da propriedade? Sair andando, olhando para a árvore, olhando o vigor, provando a fruta? Tem algum equipamento, alguma coisa que você usa? Gabriel, a primeira coisa que nós usamos é realmente visual. Você olha, analisa a planta, uma planta que tem uma saúde, ela tá bonita, enfolhada, uma produção uniforme, uma maturação uniforme, porque você vai olhar nas ruas, por exemplo, e vai ter uma planta que ela é diferente da outra. Ela tem uma maturação melhor, então é aquela planta que nós queremos, que são as chamadas matrilhinhas, que nós queremos reproduzir. Eu quero aquela planta. Por mais que reproduzir por semente não seja o meio mais adequado, a clonagem da planta é a mais adequada, mas infelizmente a clonagem ainda tem um custo elevado para um produtor. Então o que acontece? Nós temos que estar ali reproduzindo, fazendo da nossa maneira. E o ideal seria ir lá, vou pegar e vou clonar aquela planta, mas não é um acesso tão barato hoje. Então a paixão faz com que a gente cometa alguns erros, e um dos erros é tentar selecionar ela, porque algumas plantas ainda vão ter vamos falar assim, uma mudança onde elas não vão ser homogêneas, mas mesmo assim a paixão supera, e eu quero que as que sejam boas é aquelas que eu vou reproduzir, e quem sabe daqui a 30, 40 anos, os meus filhos, os meus netos vão ter uma variedade que eu selecionei na fazenda. Por mais que vai levar tempo, isso também é questão de paixão, não é só financeiro, de olhar. A paixão em mover, em fazer um café diferente é o que move o café especial. E só reforçando, o Luiz Paulo tá falando de levar tempo, gente, porque imagina, ele vai selecionar essa árvore vai ser analisada de forma separada, né? Vai ser colhido toda aquela árvore, separados os frutos, processados, depois eles vão ser avaliados e ver se ela tem potencial. A partir do dado técnico, do potencial que ela tem, aí vai começar a ser replicado aquele resultado.
porém aquela árvore já foi consumida. Então o que acontece? Um ano é só avaliando as frutas. E aí no próximo ano, lembrando que o café produz uma vez no ano só, no próximo ano vai ser dedicado para fazer a semente e muda. Exato. Quanto tempo que uma semente demora para germinar num viveiro? Ô, Gabriel, eu não sou um agrônomo especialista não, mas vamos falar assim, do momento que você plantou até o momento dela estar pronta a ser levada ao campo, cara, bota aí de 8 meses a 10 meses. Para levar para o campo. Para levar para o campo. Você fala assim, tô plantando ela de volta. Colocou na terra, mas quanto tempo ela vai te devolver? 2 anos e meio. 2 anos e meio você tira a primeira colheita dela. 3 anos e meio para você ter o primeiro fruto, resultado do seu trabalho. Então olha aí, gente, nós estamos falando de mais ou menos aí, 6 anos de trabalho para ter esse melhoramento genético acontecendo. Então é isso que o Luiz Paulo vem fazendo lá na fazenda dele. E vem funcionando, né? A gente tem bons relatos desse melhoramento genético, mas eu acho que para você produtor que está nos assistindo, principalmente, que a gente tem um fluxo aí de pessoas que produzem café, eu acho que mora um pouco desse entendimento e do feeling, né? Porque uma coisa que eu percebo muito aqui na nossa região é que existe um feeling natural. Os produtores estão nisso há muitos anos, herdeu muita coisa do pai, dos avós, e também uma reciclagem, eu diria assim, uma atualização do que está acontecendo hoje com o mercado de especiais, o que o consumidor está buscando, o que o trade está querendo exportar, enfim. Então eu acho que uma dica para você produtor é buscar treinamento para que você possa entender mais sobre isso. Eu acho assim, o produtor ele tem 2 maneiras de entender. Ou ele vai fazer um curso fora, ou ele vai se especializar tentando aprender. Óbvio que o curso fora te traz muito mais conhecimento, você vai. Mas hoje no Brasil, não é muito normal você ter um trabalho em cima de variedades, de qualidade. Hoje o Brasil está muito em cima do que é produtividade, volume. E não no quesito qualidade. Então, qualidade, quem é realmente apaixonado por qualidade tem que caminhar em cima disso. Então, Luiz, eu sei que você é um cara que viajou muito. Conta um pouquinho dessa experiência e quais foram os países que você visitou hoje para buscar um pouco mais de know-how, entendimento. Gabriel, há 12 anos atrás, eu tive a minha primeira experiência em fazer uma visita a países produtores. Que normalmente a nossa preocupação era visitar países consumidores, mas nós entendemos que nós precisávamos olhar um pouco mais para a qualidade. E o Brasil hoje tem sim excelências em agronomia, é indiscutível isso. Mas o nosso trabalho para a qualidade é falho. Então o que acontece? Nós fomos a Colômbia, visitamos todos os países da América Central, visitamos a África. Se você me perguntar o país que mais me emocionou, foi o dia que eu cheguei na Etiópia. Quando eu cheguei na Etiópia, eu vi um pé de café natural. E você falar assim, aquele pé de café está domesticado na minha fazenda. Então aquela planta ali que há muitos anos atrás ali nasceu pela natureza, hoje a sementinha dele virou uma coisa ao redor do mundo. Então para quem mexe com café, realmente Etiópia é algo... É o berço. É o berço. Tá ali. A planta é natural. Onde as cabras comeram pela primeira vez. Você que tem paixão, assim, são pessoas que tem que visitar lá. Então, assim, a Etiópia realmente me encantou. Fiz várias visitas ao Panamá, que também por qualidade, pelo marketing, pela amizade dos panamenhos, a relação que eles têm entre eles é uma coisa que também me encantou. Acho muito bonita a maneira como os países da América Central trabalham essa questão do café especial. E é uma energia que a gente quer trazer para o Brasil. Mostrar que as pessoas não têm concorrência. Nós temos que compartilhar informações. O mercado é muito pequeno. O Brasil produz hoje um volume muito pequeno ainda em relação ao mundo de cafés especiais. Nós somos o maior produtor de quantidade, mas um número mais ou menos que o pessoal sugere de 84 pontos, não existe esse número oficial, é uma estimativa, é que o Brasil produz menos de 2 milhões de sacas de cafés de 84 pontos acima. Então assim é nada. Nós pegamos uma Colômbia que produz, 10, 12 milhões de sacas, deve produzir 5, 6 milhões de sacas acima de 84 pontos. Produz o dobro de café especial que o Brasil. Costa Rica produz mais café especial que o Brasil. E em território é mínimo. É mínimo. Então, assim, o café especial no Brasil, nós precisamos de mais investimento. Não só investimento financeiro, mas investimento das pessoas comunicarem mais, das pessoas quererem fazer, investirem tempo para aprenderem mais sobre o café especial, o que realmente faz o café especial. E eu acho que a grande dificuldade de toda essa fala aí, Luiz, é realmente ter paciência, né? Eu converso muito com produtores nas redes sociais, enfim, e uma das coisas que
que eu percebo é essa falta de paciência. Um ano testou, não deu certo. Você precisa ajustar, às vezes, um terreiro, você precisa ter um lavador, você precisa de uma série de coisas que compõem uma bebida especial, né? Uma melhoria de terreiro, um processamento melhor, um cuidado ali com o manejo pós-colheita, enfim. Então tem muitos tópicos, né, além da variedade, que o produtor tem que se atentar. A questão do Brix, que eu não sei se todo mundo sabe, mas Brix é uma medição de açúcar, é o quanto aquela fruta desenvolveu de açúcar e, consequentemente, a gente entende que se ela chegou num Brix muito alto, sinal que a semente se nutriu muito bem e ela está propícia a trazer características boas para a xícara, né? Um equipamento hoje relativamente barato, um aparelhinho de medição de Brix é barato, você espreme a fruta ali e você vai ter esse dado imediato. Pra galera que quiser saber o nome, chama De volta direto do Estúdio E, na Central Globo de Produções, em meio à grande final do Soletrando 2011. Refratômetro. Então, assim, é uma ferramenta que você que é produtor talvez já começaria a pesquisar, entender como utiliza esse equipamento, porque ele pode sim te nortear. Há alguns coffee hunters por aí que defendem que nada melhor do que a língua. Você ir ali e chupar a frutinha, mas você não tem um número. Literalmente falando, é importante fazer, vou chupar a frutinha, mas quando você está tratando de uma seleção, de uma genética, querer melhorar, você tem que ter dados mais concretos, porque apesar do seu trabalho não ser tão certo, que você não está fazendo uma seleção dentro de um laboratório, dessas coisas, o mínimo que a gente pode fazer é ter alguns dados que é quantidade de açúcar, saber como é que a planta reproduz, como que é a parte fisiológica dela e também na taça. Então, assim, ter um refratômetro na fazenda para poder fazer essa medição é algo que realmente vai ajudar nessa seleção. Tem mais algum outro equipamento que você usa hoje que você pode recomendar para quem é produtor? Olha, Gabriel, como produtor, sim, seriam os termômetros a laser, já para usar mais na parte de processo, que depois nós vamos falar em outros vídeos. Alguns data logger, que seria interessante, que faz a medição da temperatura nos tanques de fermentação. Ele vai catalogar toda a temperatura que ocorreu durante aquela fermentação. Outra coisa bem importante, ter um medidor de pH, pHmetro, que é muito importante para determinar as fermentações, mas isso aí a gente vai falar no próximo vídeo. Inclusive tem um vídeo aí que a gente já deu aí algumas explicações sobre fermentação, com o meu amigo Ivan, que veio lá da Costa Rica, inclusive, veio fazer um intercâmbio aqui com o Luiz Paulo. Vou deixar aqui no card para que vocês possam entender um pouquinho desse universo das fermentações, mas a gente vai voltar num vídeo aí dando uma aprofundadinha aí, coisas mais técnicas que acontecem com a fruta de café. Luiz Paulo, melhoramento genético é ir lá, escolher a fruta madura, tirar a semente, fazer a muda, plantar, beleza. Isso você pode fazer na fazenda. E como é que é essa história de clonagem em laboratório? Como é que funciona isso? Clonagem em laboratório nada mais é que pegar aquela planta modelo, pegar as folhas e replicar em laboratório. Então essa é a clonagem. Você vai ter exatamente aquele DNA daquela planta em todas as outras plantas. Mas, infelizmente, para o produtor, isso tem um custo um pouco elevado, né? Seria o ideal você ir lá, escolher uma planta na sua fazenda e procurar um laboratório e falar, olha, eu quero reproduzir aqui por DNA. Vou clonar essa planta. Você vai ter a clonagem, mas é muito caro. Entendi. Então, assim, o produtor hoje, se ele quer realmente fazer uma seleção genética, vai tomar mais tempo, mas ele não pode deixar de fazer simplesmente porque ele não tem acesso à clonagem. Ele pode sim fazer por semente. Muito legal isso. Luiz, mas essa mutação natural, como é que é isso? A planta gruda uma na outra, dá um beijo uma na outra ali, nasce um café diferente? Gabriel, não tem nada de nheco-nheco, não. Não tem pega, não tem nada. Teria sido melhor ir ver o Pelé. O que acontece na maioria das vezes é que você tem uma polinização cruzada. O que acontece? Polinização é quando você tem lá a época de florada, tá para germinar, o embriãozinho tal do grão, e a abelha vai lá e pega o pólen de uma planta e põe na outra. E aí aquele grão começa a nascer de uma maneira diferente. E você vai reproduzindo. Por exemplo, nós já pegamos algumas plantações que é famosa aqui em Carmo de Minas, que é da Fazenda Santa Inês, que é a lavoura de 100 anos. E eu já fui lá pessoalmente, olhei lá que é um bourbon vermelho e já tem grãos amarelos. Isso há 100 anos atrás. Essa mutação já vinha acontecendo. Galera, então assim, é uma ciência infinita e a gente vai ter muito o que falar aqui sobre esse assunto. Inclusive existe aí um mercado, eu diria, né, de cientistas que inclusive pegam variedades diferentes, né, uma que já tem por genética resistência e a outra a qualidade, e tenta de uma forma unir isso em laboratório e isso se transforma em uma outra variedade.
Então a gente tem uma série de variedades aí que já são combinações de genéticas diferentes que foram desenvolvidas em laboratório. Então, esse assunto se alonga muito. Prometo uma hora trazer um especialista nesse assunto aqui para que a gente possa, de fato, aprofundar, né? Sabe, um cientista aí. Fica o convite aí, se você é cientista de algum órgão brasileiro e quiser vir aqui trocar uma ideia com a gente sobre as variedades, essas mutações, vai ser muito bem-vindo. Eu acho que esse assunto realmente ele é bem complexo, mas tem muito produtor que tem dúvida, tem muito barista que tem dúvida, né? Porque fala muito de bourbon amarelo, fala muito das variedades, mas afinal de contas ninguém sabe de onde que isso vem. Só recebe o benefício aqui na xícara, né? Enfim, eu acho que para mim ficou claro, eu entendi claramente aí a dificuldade que é para se melhorar um café, acho que começa por aí, né? Então, esses cafés, esses bourbons amarelos que a gente vem tomando aí, que existe uma qualidade superior, com certeza eles passaram por muito trabalho para depois chegar no resultado que é hoje. O Luiz é uma biblioteca ambulante de café, não dá para ficar num bloco só, galera. Então, nós vamos dar tchau aqui, mas a gente volta semana que vem para falar de um outro tema. Fica ligado aí que esse vídeo também vai ficar imperdível. Luiz, obrigado pela participação. Semana que vem tem mais. Eu que agradeço, Gabriel. Até semana que vem, galera.